Boa tarde, irmãos. Convido a todos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. É o Evangelho que nós temos meditado, capítulo de número 6, versículo 22 ao 36. João 6, versículo 22 ao 36. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós louvamos a Ti pelo tão grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos cultuar a Tua bendita pessoa. Nós Te louvamos pelo mediador da eterna aliança, o Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, do seu sacrifício e da sua obra, nós fomos resgatados das trevas para a tua maravilhosa luz. Fomos tirados do império das trevas, do império do pecado, do domínio do diabo e transportados para o teu reino em amor. E agora em Cristo Jesus nós podemos cultuar a tua pessoa, bendizer o Senhor, cantando louvores que expressam verdades acerca de quem tu és, acerca da tua bendita pessoa. Mas também o Senhor nos dá o privilégio de, mais uma vez, podermos nos reunir em torno da tua palavra para ouvi-la sendo pregada. Quero, Senhor meu Deus, suplicar a tua graça. Este é um momento para nós tão solene, tão precioso, quando nós nos aproximamos da tua palavra e queremos, portanto, suplicar o seu favor, suplicar a graça do Senhor, teu Espírito Santo nos habilitando a compreender, a entender as verdades reveladas a nós na Escritura. Que teu Espírito Santo possa, por meio da tua palavra, falar ao nosso coração, falar às nossas almas, nos alimentar, nos conduzir, Senhor Deus, cada dia para vivermos neste mundo, para a glória e para o louvor do teu nome. Sê conosco, supre as minhas necessidades,
me habilite, me dê graça, Senhor meu Deus, para pregar a sua palavra. Preciso e necessito constantemente. E assim eu rogo o teu favor, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o texto que nós estamos meditando, ou o texto que nós lemos, ele está relacionado ao milagre do Senhor Jesus Cristo, da multiplicação dos pães e dos peixes. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com este milagre. Este milagre, claro, ele apontava para a pessoa de Cristo, ele aponta para a pessoa de Cristo. O milagre era para conduzi-los, para que eles pudessem saber quem ele é e para que eles pudessem, então, colocar a fé na pessoa dele como único e suficiente Salvador. Nós cremos de todo o nosso coração que Deus, na sua providência, é Ele quem dá o alimento, o sustento para toda a sua criação. É o Deus que provê, Deus é o provedor de toda a manutenção, dando o sustento, mantendo a existência do homem. E é somente Deus que pode suprir as necessidades do nosso corpo. Este milagre apontava para Cristo, para a deidade de Cristo. Ele sendo o provedor, ele alimentando as pessoas de uma maneira, claro, milagrosa. Mas este milagre não apontava somente para a deidade de Cristo, o Deus que provê, o Deus que mantém, que sustenta o nosso corpo, a nossa existência, mas apontava para a pessoa e obra de Cristo, apontava para a obra redentora de Cristo. Esse milagre aponta para a pessoa de Cristo, ele dando a sua vida em favor dos seus. Ele é o pão que dá vida para os seus eleitos. Após o milagre, o texto relata que alguns passaram a procurar o Senhor Jesus e, não encontrando, atravessaram e foram até para o lado de Cafarnaum, e ali então eles encontraram o Senhor Jesus Cristo. E aí então o Senhor Jesus mais uma vez vem corrigi-los, vem tratar com eles e vem dizer: vocês não estão me procurando por quem eu sou. Vocês vieram a mim, a busca de vocês é por aquilo que eu tenho dado a vocês. E nós vemos que o Senhor Jesus vai tratar com a motivação deles. E ele vem tratar de um modo que mostrar que a motivação correta para alguém segui-lo não é por aquilo que ele dá, mas é por quem ele é. Eles estavam procurando por aquilo que eles haviam recebido. Em outras palavras, eles queriam um rei que pudesse alimentá-los constantemente. O texto diz que logo depois eles procuraram torná-lo rei, mas o Senhor Jesus saiu por causa que a intenção deles era: que bom que temos um rei que nos satisfaz o nosso estômago todos os dias. Mas o Senhor Jesus vai dizer: a motivação não é esta para segui-lo. A motivação não é por aquilo que ele dá, mas por quem ele é. Quem é esta bendita pessoa? João tem o propósito de revelar a nós, descortinar a nós a deidade de Cristo, a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele, então, depois disso, o Senhor Jesus, então, diz para ele: trabalhai, se esforçai, não pela comida que perece, mas por aquela que vai dar a vida eterna. Eles entenderam isso de uma outra maneira. Eles entenderam, então, Jesus está falando aqui: trabalhai, se esforçai por aquilo que é eterno. Eles entenderam que Jesus estava falando sobre o quê? Vida eterna, sobre o céu, sobre salvação. Então, a partir daí, eles fazem uma pergunta para o Senhor Jesus. E eles dizem: que faremos então? Que obras nós faremos? Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus aqui estava falando sobre eles trabalharem, se esforçarem, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. E eles entenderam que Jesus estava falando de algo eterno. E eles então vêm perguntar para ele: o que faremos para realizar a obra de Deus, ou as obras de Deus?
Meus irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus mais uma vez vai corrigir. Eles vêm fazer uma pergunta, a pergunta deles ela é sincera, é uma pergunta sobre a salvação, mas ela parte de pressupostos errados. A pergunta deles ela é feita partindo de pensamentos errados. Como é que eles viam a salvação? Então nós vamos ver que a pergunta deles, ela vai partir do pensamento que eles tinham acerca da salvação. Como é que eles viam a salvação? Eles viam a salvação pelas obras. Eles viam que o homem é aceito, o homem é justificado por obras da lei. Esse foi e sempre foi o ensino de quem? Dos judeus. Os judeus ensinavam que o homem é salvo por ele observar a lei. Então a pergunta dele, o que nos falta? Né? Há algo que ainda nos falta. Quando o Senhor Jesus fala, trabalhai pela comida, não a que perece, mas que subsiste, eles entenderam. Então há algo ainda que precisamos, alguma coisa que precisamos fazer para que a gente venha então obter a vida eterna. E esta seria, digamos assim, uma oportunidade muito apropriada para eles perguntarem, então o que nos falta? O que ainda nós devemos fazer, as obras de Deus que devemos fazer para, claro, obter a salvação? E o Senhor Jesus aqui, mais uma vez, vai corrigi-los. E é claro que esta pergunta, ela parte de pressuposto errado. A pergunta correta não é o que devemos fazer, mas a pergunta ela tem que partir de fundamentos, de pressupostos corretos, porque a resposta ela só será uma resposta correta, só teremos uma compreensão correta se a gente partir de quê? De pressupostos corretos. Qual é a pergunta? Não é o que devemos fazer, mas é o que Deus fez por mim. O que foi que Deus fez por mim? A salvação não é o que nós fazemos para Deus. A salvação é o que Deus fez por nós. E o que Ele requer do homem? O que Deus requer do homem? Que ele venha a crer. E ele então o Senhor Jesus aqui vai dizer, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ele falou sobre isso aqui, mas como é que eles vêm compreender? Como é que eles vêm entender aqui? Meus irmãos, se por um lado, a primeira coisa que nós vamos ver, a compreensão errada deles sobre a salvação. E eles precisavam ter uma compreensão correta sobre a salvação. Isto é fundamental, isto é essencial. A pergunta deles, naquilo que eles poderiam dizer, o que faremos para ser salvo? Não tem. O homem não faz nada. O homem não pode fazer nada. O homem não é aceito diante de Deus por aquilo que ele faz para Deus. Mas o homem é aceito, o homem é justificado por aquilo que Deus fez por ele em Cristo Jesus. Não é o que o homem faz, mas é o que Deus fez. Mas eles não têm uma compreensão errada, entenda bem, somente acerca da salvação. Eles têm uma compreensão errada acerca da fé. Jesus diz, olha, que vocês creiam. Eles, então, entendem, ele está falando de fé. E aí, então, eles vão fazer uma pergunta, mas a gente vai ver que a pergunta deles agora é uma pergunta sobre fé, né? E ele vai dizer, eles vão perguntar, então, eles vão dizer, que sinal fazes para que nós venhamos crer? Em outras palavras, estão dizendo, o que mostra-nos para que a gente venha crer? Eles tinham uma ideia errada sobre fé. Eles tinham uma compreensão errada sobre fé. E aqui, mais uma vez, o Senhor Jesus vai tratar. Se isto é uma questão também essencial, é fundamental a gente saber o que é a fé, qual é o fundamento, o que o Senhor Jesus vem corrigir aqui. E nós vamos meditar sobre o tema, crer para ver. E nós vamos ver o erro dos judeus. Primeiro erro deles com relação à fé é que para eles era primeiro ver para depois crer. Ele dizia, mostra-nos, então nós creremos. Mas nós vamos ver também que a fé deles era uma fé baseada apenas em tradição. Eles tinham uma fé sobre o que os pais experimentaram.
ou daquilo que foi relatado pelos pais a eles. E eles então vão dizer, nossos pais comeram no deserto do maná, né? Nós temos uma tradição. E essa era a que mais uma vez o Senhor Jesus também vai depois corrigir, e ele vai corrigir mostrando que o certo não é ver para crer, mas é crer para então ver. É crer para depois experimentar. Ele vai corrigir mais uma vez aqui aquilo que os judeus precisavam corrigir, mas não só eles, todos nós precisamos compreender, né? Entender o caminho que é para nós em termos do que é a fé, daquilo que está para a natureza da fé e daquilo que o Senhor Jesus vem corrigir aqui. A pergunta deles, como eu falei, revela a compreensão acerca do que eles tinham da fé. A pergunta deles, da mesma maneira como a pergunta deles sobre salvação, ela parte de pressupostos ou de pensamentos errados, a pergunta deles aqui também parte de um pensamento, de um pressuposto errado. Veja aí o que ele diz no versículo 30. Então lhe disseram, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Em outras palavras, ele está dizendo, já que o Senhor está falando de fé sobre a tua pessoa, então primeiramente mostre algo e nós vamos crer. Mostre os teus feitos, então nós creremos em quem tu és. E aí é claro que nós vamos ver que o Senhor Jesus estava e vem tratar com eles naquilo que eles estavam errado. Eles estão dizendo, nós creremos, mas se nós tivermos algo visível, se nós vermos algo, se nós tivermos alguma evidência. Oh, meus irmãos, aqui é um retrato perfeito do coração do homem decaído. Aqui é um retrato perfeito do coração do homem decaído. Aqui o texto nos dá algumas evidências tão claras que retratam o homem na sua condição natural. Meus irmãos, o homem, por causa da queda, por causa do pecado, o homem passou a viver por aquilo que ele vê. Ele passou a viver toda a sua vida por uma perspectiva apenas de uma realidade visível. Mas não só isso, por causa da queda, o homem passou a ter um tipo de adoração baseada no que ele vê, naquilo que ele pode ver para levá-lo, então, digamos assim, a crer. Este é um retrato tão claro da idolatria. Por causa da queda, o homem passou a criar para si imagens de pessoas, de seres, para que ele pudesse então conduzir a adoração. É o que o Paulo vai dizer lá em Romanos, que tendo deles desprezaram a verdade de Deus, trocando em mentira, em vez de adorarem ao Criador, o qual não se pode ver, o qual é de uma natureza invisível. Mas o fato de ser invisível não significa dizer que não existe. O fato de nós não vermos a Deus, e nós não vemos porque Ele é de uma natureza invisível. Ele é uma pessoa de uma natureza espiritual. Mas o fato de nós não vermos não significa dizer que Deus não existe. Eu penso que para nós há um elemento da natureza tão fácil para a gente compreender. Você não vê o vento, você não vê o ar, porque ele é de uma natureza invisível. Você não vê. Mas ninguém pode dizer o ar não existe, o vento não existe. Ninguém não pode dizer isso. Ele é de uma natureza invisível, mas nós sabemos e conhecemos acerca do ar, do vento, por causa de quem? Dos seus efeitos. Ele está presente. Deus nós não vemos porque ele é de uma natureza espiritual. E o homem, por não ver a Deus, ele passou a criar deuses para que ele pudesse ver e para que ele pudesse então adorar deuses conforme o quê? A sua imaginação, conforme o seu
aquilo que ele pensa ou imagina sobre Deus. Meus irmãos, qualquer pensamento acerca da fé que está relacionado ao que vê, ela destrona Deus, ela destrona a verdade das Escrituras. E toda Escritura, ela conduz para uma fé apenas fundamentada naquilo que Deus se revela a nós. É o que Ele diz sobre Ele, é o que Ele afirma sobre a sua pessoa. Não é baseado sobre a pessoa de nós vermos a Deus, mas é baseado naquilo que Ele vem dizer. Meus irmãos, quando nós vamos ver a igreja e esse princípio de ver para então crer, ou experimentar primeiro para vir a crer, nós vamos ver que isso foi o que a Igreja Católica introduziu nos seus vitrais das suas catedrais. Século V, por aí mais ou menos, a Igreja Católica começou a criar as grandes catedrais. E ela então, nas suas catedrais, elas tinham os vitrais. E os vitrais tinham imagens acerca dos passos da morte, da crucificação e da ressurreição de Cristo. Qual era a ideia deles? O que estava por trás? Qual era o pensamento deles acerca da fé? Eles diziam o seguinte: se eles verem, eles vão crer. E muito o pensamento alguns não leem, alguns não têm acesso. Então, se eles ao olharem, a contemplarem os desenhos, as figuras, isso irá conduzi-los à fé. Mas isto foge totalmente daquilo que a Escritura diz. Isto foge totalmente daquilo que o apóstolo Paulo vem dizer, que a fé, ele vem pelo ouvir. E ouvir de quê? Da pregação, da verdade sobre Cristo. É a palavra de Deus que Deus vai usar para trazer convicção, certeza no coração do homem acerca da pessoa de Cristo e da obra dele. E nós vamos ver que nos nossos dias, nos dias nossos do evangelicalismo brasileiro, este pensamento também está muito forte. Qual é o pensamento? Do pragmatismo. O emocionalismo por trás, ele tem esse pressuposto. Experimente, sinta. Se você sentir, se você experimentar, é isso que vai lhe levar à fé. É o contrário que o Senhor Jesus vai dizer aqui. O Senhor Jesus vai corrigir. Creia e depois você vai ver. Lembram com alguns textos ele vai dizer: creia e o quê? E verás a glória de Deus. O passo, o pressuposto daquilo que se deve ter, crer. É primeiro crer, para depois, lá adiante, é daquilo que nós vamos experimentar e daquilo que nós vamos crer. A ênfase dos nossos dias, ela tem sido uma ênfase sobre o emocionalismo, o pragmatismo. E é sempre conduzindo as pessoas para que elas sintam, para que elas experimentem, para que isso então leve elas o quê? A fé. É por isso que a ênfase é muito dada sobre o quê? Sobre o testemunho do homem. Porque ela vai, digamos assim, ver algo e vendo ele vai crer. Mas a ênfase na Escritura não está para o nosso testemunho, mas está para o testemunho das Escrituras acerca da pessoa de Cristo. A pregação, ela é sobre Cristo. A pregação é sobre a verdade de Cristo. E é esta verdade a qual nós devemos crer, e crer significa dizer, está certo, está convicto. É uma verdade, ou melhor, uma convicção, é uma certeza que ninguém pode tirar. Lembra que Paulo vai dizer: eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu estou convicto, eu tenho plena certeza no meu coração. Os dois aspectos da fé que estão envolvidos, ela envolve primeiro o aspecto objetivo. É crer, mas crer em crer. É crer em quê? Crer na verdade de Deus revelada na Escritura. É aquele que está certo, convicto da verdade que Deus diz acerca de si e acerca da salvação em Cristo Jesus. É uma convicção sobre esta verdade. Entenda bem, a fé bíblica não é uma fé
que não tem fundamento, que não tem alicerce. Ela tem fundamento, ela tem alicerce. Ela é uma convicção de uma maneira objetiva, na verdade, mas ela é subjetiva. É alguém que no coração está certo, convicto. É por isso que nós podemos dizer uma questão de fórum íntimo, é uma questão pessoal. É alguém que está plenamente certo, convicto sobre esta verdade, sobre o que Deus é, sobre o que Deus diz e sobre o que Deus fez, sobre a sua grande salvação revelada na Escritura. A fé, ela tem o seu fundamento na Escritura. É uma certeza, é uma convicção, aquilo sobre o que Deus diz. Meus irmãos, os judeus, eles estão dizendo para o Senhor Jesus o seguinte: mostra-nos um sinal, mostra-nos algo, queremos ver algo, para então podermos crer, para que a gente venha a crer. E o pressuposto deles era, a ideia e o pensamento precisamos primeiramente ver, para depois, então, que a gente venha a crer. Os judeus dos tempos do Senhor Jesus, Paulo vem dizer que eles buscavam sinais. Lembram? Ele diz, os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. E este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que os judeus sempre buscaram? Sinais. Mostra-nos sinais e nós vamos crer. E aí o Evangelho vem dizer, não apenas creia. E isso para eles é o quê? Era um escândalo. Era uma mensagem que produzia um escândalo. Dizer que é só pela fé. E já viram que é sempre assim. É só crer. E aí eles vão dizer, mas isso é fácil. É só isso. Isso não é verdade. Isso não pode ser. Porque eles pensam, eu preciso sempre fazer algo. Mas os judeus, os gentios pediam o quê? Buscavam sabedoria. E Paulo vem dizer, eu desprezei toda a sabedoria deste mundo para pregar a Cristo. Era loucura. Por que era loucura a mensagem do Evangelho para os gentios? Porque essa mensagem para eles era uma loucura. Imagine um gentio, um grego, ouvindo que a salvação do homem, ela está unicamente em Cristo, está naquele que morreu na cruz do Calvário. Para eles isso era loucura. Por que era loucura? Como dizer que o Salvador que você me anuncia é um Salvador que morreu de uma maneira vergonhosa, impotente? Que Salvador é esse? Morreu de uma maneira vergonhosa, morreu na cruz, impotente. Mas o que o Senhor Deus vai dizer? Que aprove a Deus salvar os homens pela loucura. Para uns, loucura, mas Paulo vai dizer para nós, poder de Deus, sabedoria de Deus. É na cruz que Deus vai revelar a sua sabedoria para a salvação. É na cruz que Ele vai revelar que o homem não é salvo por aquilo que ele faz, mas o homem é salvo por aquilo que Deus fez, e este é salvo quando ele coloca a sua fé unicamente em Cristo. A fé que Paulo pregava era a fé que vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas há um relato que dá para a gente entender de uma maneira tão clara acerca do pensamento dos judeus, acerca de buscar sinais, de ver sinais, para que então eles viessem a crer. E eu não vou ler todo o relato, mas é um relato conhecido. Abra sua Bíblia aí em Lucas 16. Versículo 19 e versículo 31. O texto é o relato acerca do Senhor Jesus falando sobre o rico e o mendigo, sobre Lázaro. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, muito pobre,
coberto de chagas, que jazia à porta de um homem rico. E depois ele diz, aconteceu morrer tanto o mendigo, e ele vai dizer, este ser levado para o seio de Abraão, para o céu, mas aconteceu também de morrer o rico, e este foi sepultado. E aí ele vai dizer, no inferno, aqui ele mostra essa condição bem diferente, céu e inferno. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu a Lázaro, viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água e a ponta dos dedos, do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado, tu em tormento. E além disso está posto um grande abismo. E aí, então, o que ele replica? Ele diz, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, e a ideia, mande Lázaro à minha casa paterna, lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles lhe deem testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão, eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas o que ele insiste? Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Qual é o pensamento aqui? Se alguém for pelos mortos e eles verem o morto ressuscitar, e este morto então vir e testemunhar, qual era o pensamento? Se eles verem isso, eles vão crer. Qual é a resposta aqui? Não. Eles têm a quem? Eles têm a Moisés e os profetas. Eles têm as Escrituras. Se alguém não vier a crer por aquilo que está na Escritura, o Senhor Jesus está dizendo, por mais que o morto ressuscite, eles podem até de uma maneira temporária ficar apavorados, mas depois eles voltam. Eles voltarão a ser os mesmos. E aqui o Senhor Jesus vai dizer de uma maneira tão clara, se eles têm, Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha o pensamento que está aqui, tão presente. Para eles se nós vermos algo extraordinário, se alguém ver um morto ressuscitando, com certeza ele vai se converter. E esse morto vai dizer, olha, o inferno, o tormento. Pode ser que alguém, meus irmãos, veja até o morto ressuscitar. Ele pode ter, por um certo momento, digamos assim, esse temor, mas depois acaba. O meio e o fundamento da fé é a Escritura. O fundamento da fé é o que Deus diz. E ele está dizendo, eles têm a Moisés e os profetas. Se eles não vierem a crer no céu e no inferno, pelo que a Bíblia diz, ainda que o morto venha ressuscitar, eles podem ficar assustados, apavorados. Mas o que vai levá-los à fé salvadora, à fé vivificadora, sempre será a Escritura. O Senhor Jesus aqui vai, portanto, mais uma vez, tratar com eles e claro que conduzi-los à fé. Mas a segunda coisa a segunda compreensão errada acerca da fé, é que a fé dos judeus era baseada apenas em tradição. Era uma fé dos pais, os nossos pais. Lembram? E parece que eles tinham isso em alta consideração. Eles tinham isso como que se fosse, para eles, uma coisa positiva. E não era positiva. Lembram quando o Senhor Jesus vai falar para eles? Vocês que ornamentam os túmulos dos profetas. E vocês dizem o seguinte, se nós estivéssemos na época dos nossos pais, nós não iríamos fazer o mesmo com eles. E aí o Senhor Jesus vai dizer, qual dos profetas vossos pais não mataram? Qual dos profetas? Eles iam lá ornamentar, né?
A Igreja Católica tem um dia dos finados, as pessoas parecem que vê isso, vão lá e choram. Mas a gente vai ver, quantos filhos não choram, mas nunca foram obedientes aos seus pais, nunca amaram seus pais. E agora levam flores, aquela coisa, é o mesmo sentido. E ele dizia, se nós tivéssemos os nossos pais. E aqui a mesma coisa. Lembro da samaritana, da mesma maneira que, olha como ele vai dizer, o que eles vão dizer aqui? Ele vai dizer, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão do céu. Meus irmãos, quando você ouve sobre o maná, o relato sobre o maná, o que você tem em mente? O que vem na sua mente? Quando você ouve ou lê sobre Deus enviando o maná lá no deserto, o que você tem em mente? Você vai dizer, vai ter em mente o que talvez eles tinham aqui? Nossos pais creram. Nossos pais eram homens de fé. Não eram. Sabe o que nós vamos sempre ter em mente? Murmuração. O maná nos reporta para onde? Para a murmuração de um povo insatisfeito com o Senhor Deus. Um povo que foi tirado pelo Senhor Deus, conduzido e saído da escravidão, e Deus conduzindo. E eles então começaram a reclamar, a murmurar. Na realidade, o maná é uma evidência da incredulidade. Se por um lado o maná revela murmuração, incredulidade, por outro lado, nós vamos ver o quê? A bondade de Deus. Apesar da murmuração, apesar da incredulidade, Deus, na sua bondade, manda o maná a eles. Deus concede a eles. E a gente vai ver, nesse sentido, a bondade de Deus. Quanto no coração as pessoas não rejeitam a Deus, desprezam a Deus, mas Deus ainda age de que maneira? Com longanimidade. Um Deus paciente, longânimo. A gente vê isso muito claro no deserto. Um Deus paciente, um Deus longânimo, e um Deus que mantém a sua aliança, que mantém a sua promessa. Aqui eles então vão dizer, aqui, nossos pais comeram no maná. Nossos pais, nós temos a fé dos nossos antigos. Nossos pais comeram lá no maná, como está escrito, lá no deserto. Mas o relato sobre o maná não é o relato que eles dizem aqui. Não é o que deveria o relato conduzi-los. O maná, sempre para nós, meus irmãos, quando nós vamos ver Deus dando maná, sempre nos reporta para a murmuração, para a incredulidade. E nós vamos ver a bondade de Deus. É sempre para nos corrigir, para que a gente não vá seguir o mesmo caminho deles, de insatisfação, de não estar satisfeito. Saiba que enquanto o nosso coração não estiver satisfeito com o Senhor Deus, nada neste mundo vai nos trazer satisfação. Alguém pode dizer, tá bom, eles tiveram maná, Deus deu maná, e aí? Agora nós cremos, porque nós vimos, todos os dias, descia pela manhã, aquela semente, como uma névoa que descia, e todos os dias eles se alimentavam. O que isso deveria levá-los? A crer, a confiar. Esse seria o princípio lógico. Eles viram. Eles foram alimentados quantos anos? 40 anos. Mas, veja lá, em Números, capítulo 21, versículo 5. Que relato tão triste. E um relato que mostra aqui, meus irmãos, uma descrição tão clara da condição dos judeus do tempo do Senhor Jesus Cristo. Números 25, ou melhor, 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água?
E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Que tristeza! Que tristeza! A minha alma tem fastio de um pão mau, vil. Quem deu? Quem deu o pão? É só para mostrar que o princípio que governa a fé não é veja para veja para crer, mas é creia, mesmo não vendo. Eles viram. Como é que eles vão aqui tratar? Estamos enfastiados. O que eles viram nunca os conduziu à fé. Nunca os conduziu. Aqui eles estão dizendo, nós cremos, apenas numa questão de quê? De tradição. Nossos pais comeram o maná. Mas veja o Salmo 78, que é um dos relatos acerca do maná. Salmo 78. Versículo 18. Vai dizer: tentaram a Deus no deserto, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Isso é uma afronta, isso é um desafio, isso é uma evidência tão clara de incredulidade de alguém que estava ali, mas a sua satisfação, a sua confiança nunca foi o Senhor Deus, nunca foi Deus. E eles desafiam: será que Ele pode nos dar um banquete aqui no deserto? Será que Ele pode nos dar do bom e do melhor? E aí veja o versículo de número 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram em sua salvação. Não obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus e fez chover maná sobre eles para alimentá-los e deu cereais do céu. Veja o versículo de número 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Continuaram o quê? A pecar. Deus deu, Deus os alimentou, mas o texto vai dizer, primeiro, que o maná que Deus deu foi por causa de que eles tentaram o Senhor Deus aonde? No seu coração. No coração, eles, na realidade, se opuseram e tentaram o Senhor Deus, pedindo o alimento que fosse do seu gosto. E lá em Números vai dizer, Deus deu, mas se a gente puder dizer assim, não era o que eles queriam. Porque, meus irmãos, se Deus, o Senhor Jesus, não satisfazer as nossas almas, nós podemos ter o melhor banquete e isto nunca vai nos satisfazer. E ainda vamos dizer, isto ainda é vil. Eles comeram e disseram, estamos fartos, enfastiados, não temos mais apetites para comer este pão vil. Meus irmãos, eles aqui, nós vamos ver que eles ainda vêm dizer, como está escrito. Eles não disseram o outro lado. Eles não disseram como está escrito, porque Deus deu maná. Eles não disseram por causa da murmuração. Eles não disseram por causa da rebelião deles contra o Senhor Deus. Eles queriam um sinal do Senhor Jesus Cristo. Estava pedindo um sinal. Mas, meus irmãos, ao requerer um sinal de Jesus e ao citar esse texto aqui e dizendo que eles tinham a fé dos seus pais, eles não perceberam de que eles estavam se colocando na mesma condição dos seus pais no passado. Eles não perceberam que eles estavam rejeitando da mesma maneira o quê? O pão que Deus mandou do céu. Eles estavam rejeitando o pão da vida, aquele que veio para dar
vida a eles. E por quê? Por causa da incredulidade deles. Primeiro, porque eles queriam primeiro ver para depois crer. Segundo, porque eles tinham pressuposto de uma fé apenas de quê? Dos seus antepassados. E aqui eles estavam dizendo para ele: prova-nos, dá-nos uma prova. E entenda aqui quando eles dizem dá-nos uma prova, eles estavam confrontando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A incredulidade deles estava levando eles a confrontar o Senhor Jesus Cristo. Aqui ele estava dizendo o seguinte: que prova temos que tu és maior do que Moisés? Prova-nos, porque nossos pais comeram do maná no deserto. Mas sabe o que eles tinham em mente? Moisés nos deu maná lá no deserto. Então provas que tu és maior do que Moisés. E eles procuravam com essa pergunta depreciar a pessoa de Cristo. E eles procuravam depreciar o milagre que Jesus havia feito. Em que sentido? Eles estavam dizendo: você alimentou 5.000, mas apenas em um dia. Provas que tu és maior do que Moisés, porque Moisés alimentou por 40 anos o povo no deserto. E não foi 5.000, foi aproximadamente quanto? 2 milhões de pessoas. Era aproximadamente isto que saiu lá do Egito. E aqui eles estavam, na realidade, depreciando o milagre. Você multiplicou, mas foi só para 5.000? Então provas que tu és maior que Moisés. Provas porque Moisés não apenas fez o milagre para alimentar num só dia, mas ele alimentou por 40 anos e ele alimentou aproximadamente 2 milhões de pessoas. Se você quer que nós creiamos em ti, era isso que eles estavam dizendo, que você quer que nós creamos que você é o enviado de Deus, então você deve mostrar maiores obras. Você deve nos levar a ver maiores obras, ou evidencie que você é maior do que Moisés. Meus irmãos, suas palavras retratam que a fé deles era uma fé apenas numa tradição, de que eles haviam agarrado, de que eles haviam se assegurado, mas eles não perceberam que as perguntas deles, eles estão caindo no mesmo erro, evidenciando as mesmas realidades do coração deles, da mesma realidade do coração dos seus pais no passado. Incredulidade, rejeição à provisão de Deus. Eles estavam depreciando quem? O pão que Deus estava dando a eles. Por isso que depois o Senhor Jesus vai dizer, lá no versículo de número 36, embora me tenhais visto, não credes. E a gente pergunta, e eles não viram maná? E aí? Eles creram? Não creram. Não creram. O Senhor Jesus aqui vai reconduzi-los, do versículo de número 32. O Senhor Jesus vai, da mesma maneira como ele reconduz na questão da salvação, ele aqui vai reconduzi-los à ordem na questão da fé. No versículo de número 32, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui o Senhor Jesus vai reconduzi-los à verdade. E o modo correto de alguém conduzir o outro, digamos assim, ao que é certo, é primeiramente desfazendo o que está de errado. E aqui o que ele vai tirar de errado deles? Daquilo que eles pensavam, quem nos deu o maná foi Moisés. Errado. Quem deu, e aí o Senhor Jesus vai dizer, em verdade, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu.
O pão verdadeiro, o pão do céu, é meu Pai quem vos dá. E aqui ele está tirando o erro deles. Primeiro, não foi Moisés. Segundo, quem foi? Foi Deus. E aqui foi sempre o perigo, é sempre o perigo que alguém pode ter de passar a ver um instrumento como benfeitor. Moisés era apenas um instrumento de Deus, mas o benfeitor é o Senhor Deus. O benfeitor deles, quem deu, não foi Moisés. Quem deu foi o Senhor Deus. E aqui Cristo conduz eles, dizendo: o verdadeiro pão do céu é Deus quem me dá, e o verdadeiro pão do céu, de Deus, é o que desce do céu e dá vida aos homens. Veja o versículo de número 49 aí. Ele vai dizer: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O pão, o maná, que Deus deu, não foi Moisés, foi Deus, mas ele vai dizer: vossos pais comeram do maná e morreram. Eu penso que aqui tem dois entendimentos para com isso. Quando ele diz: vossos pais comeram do maná e morreram. Eles morreram. Por que aquela geração morreu, pereceu no deserto? Por causa da incredulidade. Eles pereceram por causa da incredulidade. E a gente sabe que daquela geração, apenas 2 entraram na terra prometida. Deus prometeu que nenhum deles iriam entrar na terra prometida. Todos pereceram no deserto. E aqui Jesus está dizendo: vossos pais comeram, mas eles pereceram no deserto. E por que pereceram? Por causa da incredulidade. E a gente sabe que, para um bom entendedor, nas entrelinhas, ele pode saber o que Jesus estava dizendo. Se vocês não comerem de mim, vocês também vão perecer. Vocês vão morrer. Mas eles morreram, claro, porque o maná alimentava apenas o quê? O corpo físico. O maná era para sustentá-los fisicamente. Mas o maná apontava para quem? Para Cristo. O maná apontava, e é isso que Jesus está dizendo: o pão verdadeiro é Deus, é o meu Pai que dá. E ele vai dizer: eu sou o pão da vida. É tão triste, meus irmãos, a realidade. É tão triste os dois contextos. Porque, por um lado, eles viram e comeram do pão, o maná que Deus deu no deserto. E isso era para que então eles crerem e terem a sua única satisfação em Deus. Mas olha a realidade aqui. Eles estão, digamos assim, ali diante da vida. O pão da vida que desceu e da vida. E o Senhor Jesus diz: vocês me viram, mas não creram. É possível alguém ver e não ver. E essa é uma alegação tão clara do Senhor Jesus. Muitos iriam ver e não iam ver. Que negócio é esse? Ver e não ver. Eles viram, mas não viram quem de fato ele era. Quem é que estava tão próximo dele, ali para alimentar a alma? O pão que desce do céu é o pão que dá vida ao mundo. E aqui o texto não é mais o pão diferente do maná. O maná foi apenas para quem? Para os judeus. Os outros povos ao redor não experimentaram do maná que desceu do céu. Mas a salvação em Cristo é para todos os homens. É o pão que dá vida. E dá vida porque o homem está morto espiritualmente. Espiritualmente o homem está morto. E ele só tem vida em quem? Em Cristo. Assim como o alimento dá vida ao corpo. E a gente sabe disso, né? Por que a gente come? Por que a gente se alimenta? Porque o nosso corpo só pode subsistir se nós nos alimentarmos. Mas Cristo é o único que dá vida à alma. Cristo é o único que dá vida àquele que está morto espiritualmente. Ele então aqui vem corrigir, né? Ele vem corrigir esses erros. E olha o que eles perguntam então. Então dá-nos sempre deste pão. Que coisa! Lembra da mulher samaritana? O que ela diz?
Então dá-me sempre dessa água, para que eu não venha mais beber. Eles não entendiam realidade espiritual e eles invertiam. Jesus está falando de uma aplicação de uma realidade espiritual acerca de quem Ele é. E eles, mais uma vez, disseram, então nos dá desse pão. A ideia é, que bom ter pão todo dia, a gente não precisa trabalhar, né? Tem todo dia, está lá. E, em certo sentido, foi assim que Deus fez com eles no deserto, meus irmãos. Todos os dias eles deveriam sair o quê? De manhã cedo e pegar a porção que era suficiente para eles. Eles não poderiam guardar para o outro dia. Eles deveriam pegar só para aquele dia. Só num dia que era do sexto para o sétimo dia, eles deveriam pegar uma porção dobrada. E é claro que o que acontece lá é só para a gente entender também para a vida espiritual da gente. Todos os dias nós temos que nos alimentar de Cristo. Todos os dias. Todo dia, né? Nós devemos buscar em Cristo provisão para a nossa alma. Todos os dias nós precisamos ser alimentados por Cristo, porque Ele é o pão que desceu do céu. Ele corrige aqui, primeiro ele vem corrigir, né, a fé que eles tinham em uma crença em tradição, e ele vai mostrar que a fé é pessoal. A fé é pessoal. Olha o que ele diz aqui, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, primeira coisa, é um convite pessoal. Não é uma fé em tradição, é um convite da graça. Vem a mim. É Cristo chamando. É o convite dele. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Este é o convite do Evangelho. É pessoal, mas é uma fé experimental. Olha o que ele diz aqui. Ele diz, quem vem a mim, e aí depois ele vem, quem crê em mim, jamais terá sede, o que vem a mim, jamais terá fome. Primeiro é vir, depois é o quê? É crer, é o que vem, é o que crê, é que experimenta. Essa é a ordem correta. É o que vem a mim, jamais terá fome. Não é primeiro saci para depois creia, mas é creia e vai ser saciado. O que vem a mim, jamais terá fome. O que crê em mim, jamais terá sede. E neste sentido, meus irmãos, Cristo é a quem nós de fato experimentamos dele. A fé verdadeira, ela é experimental. É o que come, é o que bebe. Depois ele vai, digamos assim, aprofundar este assunto. Ele vai dizer que se alguém não comer dele, não tem vida. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, este terá vida. E eles ficam escandalizados. Mas esta é a verdade. Esta é a verdade de que primeiro nós precisamos o quê? Crer. E o convite é, vinde, creia, e aí então você vai experimentar. Mas a fé em Cristo satisfaz. Ele diz o quê? Que jamais terá fome, jamais terá sede. O que os judeus deveriam ver? O que deveria satisfazer, melhor dizendo, os judeus, os hebreus lá no deserto? Não era o maná, era Deus. Deus sempre revelou para eles ou a eles que Ele seria a satisfação deles, que eles deveriam ter a sua satisfação, a sua felicidade unicamente nele. Jesus está aqui trazendo e mostrando de uma maneira tão clara. Ele está dizendo, quem jamais terá fome, jamais terá sede, Ele e somente Ele é que satisfaz. Nós só somos satisfeitos, felizes em Cristo. Quando nós comemos, quando nós bebemos,
nós temos um mecanismo natural no nosso corpo que nos dá esta sensação de quê? De satisfação. Nós nos sentimos saciados. A nossa sede foi saciada, a nossa fome. É esta ideia que Cristo dá. Quem crê nele, quem come do pão que desceu do céu, está satisfeito, saciado. Nós somos plenamente felizes, porque ele, somente ele, é a nossa felicidade, é a nossa satisfação. A nossa satisfação no céu será quem? Cristo. A nossa felicidade no céu será Cristo. Mas isto é o que nós já provamos, já experimentamos aqui. É dessa satisfação que é o antigozo do céu. É o que Pedro vai dizer. Lá ele vai dizer no capítulo 1, versículo 8, o que não vemos, mas crendo. O que não vendo, mas amamos. Com uma alegria o quê? Indizível e cheia de glória. Ali ele mostra tão claro. Nós não vemos a Cristo, mas nós cremos. A nossa fé não é se nós víssemos a Cristo. É assim que é o homem natural. Se ele mostrar uma prova para nós, se a gente tivesse, se ele aparecer num sonho. Não, creia. Nós não vemos ele, mas nós cremos. Nós não vemos agora, mas nós o quê? O amamos. E nós nos regozijamos com uma alegria indizível e cheia de glória. E aí Pedro está dizendo, nós já experimentamos do céu. O que será na sua plenitude? O crente que colocou a sua fé, a sua confiança em Cristo, ele já sente esta plena satisfação. Em outras palavras, sabe o que todo crente deve dizer? Cristo é a minha única satisfação nesta terra. Cristo é a minha única razão e a razão da minha felicidade e da minha alegria e de todo o meu prazer nesta terra. É isto que o Senhor Jesus está dizendo. Meus irmãos, quanto mais nós temos dele, quanto mais nós experimentamos de Cristo em nossas vidas, mais felizes nós vamos ser, mais satisfeitos nós vamos ser. Sabe por que nós tantas vezes murmuramos? Porque a nossa satisfação não está em Deus. E às vezes nós reclamamos por coisas tão pequenas. Às vezes reclamamos até da comida. Até da comida. E eu posso falar para vocês de uma experiência tão triste que eu tive do meu coração. Tão triste de ver meu coração como ele é. Eu passei 4 anos no seminário em João Pessoa. Eu não estava realmente acostumado a comer cuscuz. Não era meu hábito de comer cuscuz. E lá muitas vezes eu tive que comer cuscuz de manhã, no almoço e na janta. E um dia eu reclamei terrivelmente. Estou cansado. Mas sabe por que eu murmurei? Porque a minha satisfação não estava em Deus. E eu vi quão vil é o meu coração, da mesma maneira como os hebreus no deserto. Quão vil é este pão, porque a satisfação deles não estava em Deus. E Deus queria conduzi-los a Ele. E aqui está Cristo, conduzindo-os a quem? A Ele. E olha o que Ele diz, porém eu já vos disse, embora me tenha visto, não credes. Que declaração tão triste. Viram e não creram. Estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Tão necessitados, mas não viam a necessidade. Tão famintos e sedentos, mas não viram a fonte do alimento e a fonte de água tão perto deles a jorrar. Jesus vai aqui trazer para si as figuras que estavam presentes lá no deserto e que eram as 2
causas de murmuração. Lembram? Eles murmuraram primeiro porque não tinham o quê? Comida. Depois eles murmuraram porque não tinham água. Jesus está dizendo, eu sou o alimento e a água que satisfaz o coração do homem. Que aplicação nós trazemos para nós? Meus irmãos, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo o seguinte para nós, nós vivemos não pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. Nós vivemos fundamentados e alicerçados naquilo que Deus diz, numa convicção e numa certeza de quem Ele é, das suas promessas. Isso é, para o descrente, um certo sentido, é uma, digamos assim, é um questionamento. Como era um questionamento para muitos dos algozes dos cristãos do primeiro século. Eles creem no Senhor que eles não veem. Eles amam aqueles a quem ele não veem. E eles morrem por aqueles que ele não vê. Mas nós o vemos pela fé. Nós o vemos naquilo que a nós ele é revelado nas Escrituras. E aquilo que a nós é revelado na Escritura é suficiente para a gente viver neste mundo. Certos e convictos de quem Deus é e certos e convictos das suas promessas. Mas tem uma aplicação para nós e no sentido geral, né? Meus irmãos, uma das causas e do enfraquecimento da pregação nos nossos dias é a ênfase ao pragmatismo e ao emocionalismo. A ênfase dos nossos dias é sinta, experimente, e para que isso leve à fé. E isso tem tirado dos púlpitos a pregação de Cristo. O convite ao homem para vir e crer, sem ver, sem experimentar, sem ter, experimente para depois você então crer. Creia. Agostinho disse o seguinte, creio, por isso entendo. O que a gente muitas vezes quer, entender para crer. E crer, e aí as coisas nós compreendemos de uma maneira tão clara. Cremos, por causa disso, experimentamos de Cristo. Ele passa a ser o nosso tudo. Ele é o pão para nós que nos satisfaz, mas nunca é o inverso. Deus nos livre desta afirmativa tão triste do Senhor Jesus Cristo. Vocês viram e não creram. O problema do homem não é que ele não tem, digamos assim, evidências o suficiente para ele crer em Deus. O problema do homem é que ele rejeita crer em Deus no seu coração. Ele tem uma incredulidade no seu coração, uma indisposição para se sujeitar a Deus. E a Escritura, então, o Senhor Jesus vai aqui trazer para eles, creia. E no mesmo que ele falou, e verás o quê? A glória de Deus. Deus nos ajude e nos abençoe, meus irmãos, a viver neste mundo pela fé. As experiências nossas, as quais o Senhor Deus queira dar a nós, sejam resultados da certeza e convicção daquilo que nós temos e da nossa experiência dele como o nosso pão que alimenta a nossa alma dia a dia. Não rejeite o maná, não rejeite o pão que veio do céu. Alimente-se dele todos os dias, assim como nós nos alimentamos fisicamente todos os dias. Da mesma maneira nós devemos sempre recorrer a Cristo para comer dele, ser alimentado dele. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor de todo o coração por termos a sua palavra. Ela é inspirada, inerrante, suficiente.
É para nós um privilégio tão grande, Senhor meu Deus, não somente ler a Tua palavra, mas ouvi-la, Senhor Deus. Ó Senhor, quero pedir que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza quanto às verdades do Senhor revelada a nós na Escritura. Nos dê certeza, convicção cada vez mais e nos leve a viver neste mundo, colocando a nossa fé e a nossa confiança unicamente em Cristo, tendo em Cristo a nossa razão única para viver nesta terra, tendo em Cristo a satisfação da nossa alma, a razão de toda a nossa felicidade. É por quem Ele é, não por aquilo que Ele nos dá, é pela bendita pessoa dEle e por aquilo que Ele fez em nosso favor, morrendo de uma maneira substitutiva, dando a sua vida em nosso favor, para que nós viéssemos ser vivificados, regenerados e transformados. Abençoa-nos, Deus. Continue nos guardando e nos assistindo, e todo o nosso viver nesta terra seja não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós sabemos que está revelado nas Escrituras. Fortalece-nos, nos abençoe, abençoe cada um de nós. O Senhor conhece nossas lutas, fraquezas, tribulações. O Senhor conhece irmãos que têm passado por aflições, alguns cuidando de parentes enfermos, alguns que perderam seus parentes nesta pandemia. Ó Senhor, que o Senhor possa assistir cada um desses irmãos, amparando-os, sustentando-os, guardando-os, a mente e o coração, para que eles possam estar descansando unicamente em quem Tu és e nas Tuas promessas imutáveis e infalíveis. Seja conosco, nos dirige em tudo que vamos fazer nesta nova semana, para que tudo que viermos a fazer, façamos para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.